Olá galera, sou Pedro Henrique, sou editor-chefe do Tannenberg Instituto Conservador e a gente vai iniciar um novo programa aqui no nosso canal, um programa que tem tudo para dar certo, que é um programa de resenha de livros. Na verdade, eu não vou considerar nem resenha, porque resenha demandaria um aprofundamento muito grande no livro e a intenção é a gente fazer um vídeo relativamente curto, mas que instigue você a ler as nossas indicações. E hoje vai começar com um livro que, no comentário que eu fiz até ele na Amazon, eu estipulei como o livro mais urgente da atualidade. E muitas pessoas até perguntaram para mim por que é tão urgente assim, já se tratando de um autor que não é tão conhecido assim, Michel Henry, que é um vietnamita, mas nacionalizado francês, né? Por que é tão urgente assim? Bom, são vários os porquês, mas a gente vai delinear um pouco a história aqui para que vocês entrem comigo. A gente está falando de uma distopia, ou seja, de um gênero literário que lida com cenários pré-ditatoriais ou já ditatoriais. Então vamos pegar dois exemplos aqui de distopias. Fahrenheit é um livro clássico já de distopia, e 1984 de Orwell, que também é um clássico já, todo mundo conhece a história de Winston e de Julia, fugindo do grande irmão, do grande olho, né? Mas aqui a gente está falando de uma distopia que ela é como se a gente estivesse falando de um momento antes da distopia começar a acontecer. A gente está falando de um momento antes na história, quando o governo totalitário ou a cidade, o estado totalitário está começando a se formar. Então a gente está falando do estado revolucionário. E é o que Michel Henry trata aqui no Amor de Olhos Fechados, onde ele delineia uma sociedade numa ilha afastada, onde vários movimentos revolucionários e progressistas estão crescendo dentro da sua universidade, a universidade da cidade. E isso começa, paulatinamente, a degradar a cultura local, a cultura nacional que tem influência naquele meio, mas também a mentalidade das pessoas que estão dentro da sociedade. Então aqui Sally e Deborah, uma misteriosa mulher que vai surgir na história, se confirmando inclusive a tendência distópica, já que a gente pode pensar, por exemplo, em 1964, onde tem um romance ali de Winston e Julia, trazendo a memória do leitor, o abono, a vitória ainda que internalizada sobre a tirania, a liberdade do amor e etc. Aqui a Débora simboliza a sanidade, a luta e a vitória sobre o estado calamitoso que está se colocando. E Michel Henry ele consegue fazer uma planificação da história muito interessante, porque quando ele vai fazendo os diálogos e ele vai contemporizando isso, né, nas intercalações do texto propriamente dito, entre uma fala e outra e a explicação do contexto, ele vai delineando como é a mentalidade revolucionária. E o primeiro aspecto que ele traz dessa mentalidade revolucionária dentro desse romance é como paulatinamente, sem a gente perceber propriamente dito, a mente do cidadão, da pessoa que vive naquela sociedade, vai aceitando as mudanças que, no primeiro momento, são mudanças não radicais, ou seja, a gente vai deixar de escutar tal música, a gente deixa de apreciar tal arte, a gente passa a utilizar uma outra linguagem, coisa que é normal na carreira humana e na carreira social, mas que por trás tem um sentido. E é esse sentido que ele demonstra com uma clareza muito grande. Ele mostra que na história das revoluções políticas não tem nada que seja por acaso, nada acontece pelo acaso. Assim como o nazismo não veio por acaso, assim como o comunismo não nasceu por acaso, da mesma maneira, essa revolução que tem um caráter progressista também não é à toa, ela não acontece num vácuo amoral, tem um porquê de existir. Posteriormente, essas mudanças mais ponderadas, começam as mudanças um tanto mais quanto radicais. Então, monumentos começam a ser destruídos, alguns professores que não pensam como os universitários, que são os grandes vilões
dessa trama. Começam a ser perseguidos dentro das universidades, eles precisam mudar de país, de cidade, para continuar vivendo. Aos poucos, os jovens militares, isso é muito interessante aqui que ele coloca, os militares que eram a última barreira contra essa revolução, começam a se tornar revolucionários também, o exército oficial. Então, o segundo momento é o momento da conquista, o momento da retórica, onde esse discurso começa a se materializar, começa a se organizar e começa a se expor na sociedade. E o terceiro e último momento do livro, que para mim o desfecho é sensacional, poucos autores, nem mesmo George Orwell, do qual eu sou muito fã também, conseguiu agregar num romance, foi mostrar como o absurdo começa a se tornar normal. Então, por exemplo, há uma adoração ao ânus aqui, que lembra muito aquela peça Macaquinhos, que é muito famosa aqui no Brasil, inclusive. O ânus começa a ser cultuado, a feiura começa a ser amada, paralelo a isso, começam as perseguições propriamente ditas, as mortes, as pessoas tendo que fugir, a cidade começa a ser queimada, enfim, não quero dar spoiler geral aqui, apesar de já ter dado alguns, né? É um romance que ele demonstra como funciona a mentalidade revolucionária, que sempre começa com boas intenções de fato, que sempre começa com boas pujanças, mudanças que muitas vezes são necessárias de fato de acontecer, mas que logo se transforma em radicalidade, logo se transforma em insanidade, logo se transforma em sandices puras. E Michel Henry, como nenhum outro autor até esse momento, de todos os livros que eu li, conseguiu sintetizar de maneira tão clara. E o romance, segundo George Orwell, no livro apócrifo dele, né, num dos textos jornalísticos dele, ele fala que a melhor maneira de se educar uma mente é lendo um romance. E Michel Henry, esse filósofo vietnamita, naturalizado francês, consegue fazer de maneira clara, limpa. É realmente um livro filosófico, por isso não tão fácil de ler, mas nada que seja também escabroso, nada que você não consiga fazer se você for devagar, for bebendo aos poucos, caso você não tenha muita intimidade com a linguagem filosófica. Mas é um livro que vale a pena ser lido. Se você está procurando um livro para começar nesse final de ano, está aqui essa boa empreitada, está aqui um livro que é urgente. Repito, o livro mais urgente da modernidade é esse aqui, Do Amor de Olhos Fechados. Bom, galera, espero que você tenha gostado. Semana que vem eu volto com outra resenha, com outra indicação de livro. E vai deixando aqui nos comentários, curta aqui a nossa página, se inscreva na nossa página caso você não seja inscrito, curta aqui embaixo e deixe seu comentário. Você gostou da indicação? Você também já leu esse livro? Qual é a próxima indicação, o gênero literário que você quer que eu indique? Vai deixando os comentários aqui embaixo e a gente vai conversando na próxima vez. Tá certo, galera? Até mais!